Se você é MEI, nesse vídeo eu vou te trazer 3 super dicas para não quebrar. Eu não disse diquinhas, eu disse 3 super dicas. Na verdade, são dicas que englobam várias outras para você se resguardar e não virar estatística aí, quebrando logo no início do negócio. O MEI hoje ele é uma ótima opção, né? Ele envolve poucos riscos, então se você está aí no início do seu negócio, é uma ótima opção começar como MEI, e a prerrogativa para isso é que você não fature mais de 81 mil por ano, isso dá um pouco mais de 6 mil por mês, que você não tenha sócios e tenha só um funcionário. Então, é um caminho aí para você seguir nesse início do seu negócio, no momento em que você está testando e validando esse negócio, certo? E aí o que a gente vê, né? O que acontece com esses MEIs normalmente? Ele segue por 2 caminhos. Ou ele deixa de ser MEI com o tempo, na medida em que ele ultrapassa esse faturamento e vira ele se enquadra lá no Simples Nacional, ou ele quebra. E infelizmente essa é a maior porcentagem do que acontece. E esse vídeo é para eu te mostrar quais são essas dicas para que você não quebre, que você não vire estatística mesmo, e sim para que você dê um salto a mais, que é virar Simples Nacional e faturar aí muito mais do que 81 mil reais por ano. A primeira dica é: não ignore as questões contábeis. Então, o MEI ele tem algumas prerrogativas que você tem que ficar muito atento. Uma delas é que você vai pagar imposto, você vai pagar o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, só que diferentemente de quem está enquadrado no Simples Nacional, o MEI ele paga um valor fixo, que vai aí dependendo de como você está enquadrado, qual atividade você exerce, entre 50 e 55 reais mensais. E atenção, você começa a pagar esse imposto logo que abre o CNPJ do MEI, não é quando você começa a faturar. Então fique muito atento a isso, porque se você esquece de pagar o DAS, o seu CNPJ pode ser cancelado ou suspendido, você não consegue emitir notas fiscais e o pior, prejudica o CPF por trás desse CNPJ, ou seja, o seu nome é que vai ser prejudicado e aí você não consegue ter empréstimos e muito menos benefícios que um MEI poderia ter. Então, muita atenção para não esquecer de pagar esse imposto, que é fixo, não é um percentual do faturamento como no Simples Nacional, mas que deve ser pago desde quando você abre o CNPJ e não só quando fatura, ele é todo mês. Outra atenção que você deve ter nas questões contábeis é de não ultrapassar esse limite de 81 mil reais anuais. Por quê? Se você não ultrapassa esse limite, se você ainda está enquadrado, você não precisa pagar imposto de renda. Mas se você ultrapassa R$1 que seja, você vai ter que pagar mais de 300% do que seria o normal desse imposto. Então fica muito atento. Como que você faz? Ou você tem muito controle, né? Você é uma pessoa organizada e que acompanha direitinho esse faturamento mensal e o faturamento acumulado no ano, ou você contrata um contador, e é isso que eu te sugiro fazer, inclusive. Segunda super dica para não quebrar como MEI: não comece errado. Já que você vai começar, começa direitinho. Não comece sem se planejar, né? Então, sem saber o que é o negócio, você tem tempo aí para aprender, para testar, e é justamente essa ideia do MEI. E aí, o planejamento, ele te ajuda a se preparar, né? Na medida que você começa a anotar ali todos os pontos desse negócio, você começa a entender melhor como ele vai funcionar, como vai ser a operação dele. Então, faça um planejamento direitinho. Outra forma errada de começar é começar endividado. Seja com um amigo, pegando dinheiro com família, pegando dinheiro no banco, seja como for. Normalmente lá no início você está muito animado, muito otimista e não enxerga todos os riscos desse negócio.
Então, além de envolver de repente família e amigos nesse risco, você pode estar colocando muito mais dinheiro do que deveria nesse negócio inicialmente. Então, já que o conceito dele, que a ideia é que você faça um teste, comece pelo que é possível para se começar a vender e não pelo ideal, tá? É o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável. É o que eu preciso ter para começar a vender, não é o que eu gostaria, o que eu sonhei em ter. E aí o planejamento também te ajuda muito, muito nesse sentido, na medida em que você consegue simular o que é necessário para começar aquele negócio de forma mínima mesmo. Terceira super dica é não ter controle financeiro desde o início. E aí, mesmo sendo pequeno, você não pode agir de forma a ignorar tudo isso, né? Isso é fundamental e você tem que fazer pelo menos o mínimo, né? Comece pelo mínimo. Eu defendo muito isso. Você dá um passo de cada vez, começa com o mínimo e depois vai evoluindo. E esse mínimo é um controle de fluxo de caixa, controlar aí tudo que entra, tudo que sai, conseguir ter previsibilidade, né? Enxergar como o seu negócio vai se comportar. Se isso está acontecendo de acordo com o que você previu lá no planejamento inicial, replanejar esse negócio e principalmente acompanhar esse faturamento para não deixar de ser enquadrado. Enxergar aí como indicadores o faturamento, porque no caso do MEI é importante sim acompanhar se ele não vai ultrapassar os 81 mil anuais, acompanhar aí seu lucro, acompanhar aí seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o mínimo que eu tenho que faturar para sair do 0 a 0, para deixar de ter prejuízo. Então, por exemplo, se você vende bolos, se você fabrica bolos, você tem que saber quantos bolos são necessários que você venda para que isso cubra suas despesas, seus custos, né? Você pode chegar à conclusão de que você, operacionalmente, sendo sozinha, não consegue produzir aquela quantidade necessária. Então você tem que arrumar mais uma pessoa e essa pessoa tem um custo. Eu preciso entender que a cada R$1 que eu gasto, não é R$1 que eu tenho que faturar. É mais, né? Porque existem custos variáveis, impostos envolvidos. Então ter clareza desses números é muito importante. O controle financeiro também te ajuda a enxergar se você gasta muito, né? E quando eu falo você gasta muito, pode ser como dona de negócio ou como pessoa física mesmo, porque normalmente o MEI, que ele faz, erro básico e que mata muito o negócio, mistura contas pessoais com as contas da empresa. Então pode ser que sim, você, pessoa física, que esteja prejudicando o crescimento do seu negócio. Então ter essas contas separadas vai te ajudar a enxergar nisso e enxergar se de repente quem está gastando muito é a empresa ou é você que está impactando nessa empresa. E quando eu falo de controle, gente, não é só controle financeiro, né? Ter o controle de estoque também. Eu dei o exemplo aqui da fábrica de bolos. Se é um estoque perecível, principalmente, esse risco é muito grande. Estoque significa dinheiro parado, então eu não posso ter um estoque superestimado com muito dinheiro parado, principalmente se for perecíveis, e também não posso ter um estoque que eu vá correr o risco de não entregar o produto que eu vendi porque eu não previ isso. E por fim, o grande erro de não ter controle financeiro dentro desse grupo aí da terceira super dica é você estar vendendo por um preço errado. Então, se eu não tenho controle dos meus gastos, se eu não tenho uma previsão de faturamento com base no meu histórico, eu não consigo precificar o meu produto ou o meu serviço de forma adequada. Então, sim, você precisa ter uma base de dados. Eu preciso saber se eu presto serviço, por exemplo, se eu tenho uma empresa que faz limpeza de sofás em casa, em empresas. Eu preciso ter acompanhado, não só financeiramente, mas eu tenho que ter acompanhado a produtividade da minha equipe na entrega desse serviço. Então, são vários dados que você tem que acompanhar.
Mas não se desespere não, porque a gestão financeira, como eu disse, ela tem que ser suficiente para você. Não existe zilhões de indicadores que você tem que implementar na sua empresa. Existem os indicadores que fazem sentido para você. Agora o importante é começar. Comece com o fluxo de caixa, vá acompanhando e cada vez mais vai evoluindo no desenvolvimento desse negócio, para que ele deixe de ser MEI e vire aí um Simples Nacional, porque o que a gente quer é pagar imposto. Isso significa que a gente está faturando muito. Então é o que eu te desejo. E se você curtiu esse vídeo, dá uma curtidinha aí, compartilha com outros donos de negócio, outros MEIs que você conhece e ativa a notificação do canal para você ser avisado sempre que um vídeo novo chegar.